Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, inacreditáveis essa avalanche de notícias, né, em particular sobre o Lula, uma depois da outra. Ele passou do depoimento do Marcelo Odebrecht para o depoimento do Palocci, para essa série de novos interrogatórios, depoimentos do Marcelo Odebrecht, do Alexandre Alencar, os documentos que foram apresentados, e-mails, etc. E agora ele é sabotado pelos próprios advogados, o que é uma maravilha, né? Porque o cara está sendo mandado para a guilhotina. Nós somos os jacobinos, mas os advogados dele vão mandá-lo para a guilhotina. É inacreditável essa história. Impressionante. Impressionante. É cômico. É cômico, porque é tão infantil. Tá? É tão infantil. Você tem o sujeito dizendo que não recebeu aluguel. E reafirmando isso em entrevista. Depois, você tem esses aluguéis que não existiam até então, não foram encontrados em todas as buscas de apreensão. Não foram apresentados apresentados depois pelo próprio advogado. Aí, quando o juiz pergunta, bom, e os recibos? Deve estar por aí, está numa arca, ele vira ali para o Zanin. Aí aparecem os papéis escaneados, né? Me parece que é tudo escaneado, né? E com datas absolutamente ridículas. Assim... Olha, é muito engraçado esse troço todo, porque o Cláudio está publicando agora, o Glauco estava fora do Brasil quando assinou o documento, o recibo. Mas não, agora, eu fico imaginando o seguinte, além dos documentos possivelmente forjados, né? Enfim, isso é preciso fazer uma perícia, o Glauco assinou? Ou o Glauco... Porque ele disse que não recebeu. Se ele não recebeu, ele não assinou, certo? É o mais óbvio. Se ele não assinou, é assinatura falsificada também, né? E se ele foi obrigado a assinar... Se ele foi obrigado a assinar... Eu acho que é o mais provável, viu? Para forjar uma defesa, uma prova de defesa, aí... Depois de ele ter sido obrigado a a devolver 800 mil reais que ele recebeu no negócio. Então, assim, ser obrigado a assinar uns papéis aí, acho que... Não, mas veja, se ele disse que ele não recebeu, porque ele só passou a receber quando a Lava Jato chegou em cima do Bunlai a partir de 2015, e, no entanto, há recibos anteriores, e ele continua dizendo que não recebeu, é estranho que ele tenha sido forçado a assinar e não tenha voltado atrás também na versão de que não recebeu. Vocês vão de concordar. É tudo esquisito. Mas ele deixou a dica na entrevista aí que ele deu, né, agora para o Estadão, que ele falou que ele, olha, converse com o meu advogado, isso aí é com o meu advogado. Ele confirmou. Olha, que não está certo esse negócio do recibo, acho que ficou claro, né? Assim, que tem alguma história nebulosa, né, tenebrosa por trás disso aí, acho que ficou claro com essa declaração dele. Procure meu advogado. Agora, como é que é isso, Diogo? Ele afirmou que passou a receber em novembro de 2015, depois que o primo dele foi preso. Ele recebia em dinheiro, ele recebia em moeda corrente, valores muito quebrados. Você pode imaginar depósitos. A Marisa... Envelope na caixa do banco do Santander. Ele falou... Não identificados, né? 172, né? Dos R$2... Gente, isso, peraí. Agora, o que vocês querem dizer quando vocês dizem que ele foi obrigado? A gente já está desconfiando de sequestro, de tortura para o Glauco assinar. O calendário petista aumentou, né? O dia de São Nunca, que era só dia 30 de fevereiro, agora é 31 de junho também, 31 de novembro. Parece que o Lula só é inocente no dia de São Nunca, né, Mário? É isso. Agora, eu também não sei por que ele foi obrigado, por ter sido obrigado a assinar, depois de ter dado um depoimento em juízo, dizendo que não recebeu aluguel. Não, mas eu acho que ele foi obrigado antes. Eu acho que ele estava dentro dessa arca que o Lula... Eles trancaram ele dentro da arca. Em 2016, quando ele deu os primeiros depoimentos muito confusos dele, de que ele havia trocado o aluguel por honorários que ele devia ao Roberto Teixeira, essa foi a primeira versão. O Roberto Teixeira o desmentiu
naquela circunstância. Ele disse que foi hospitalizado e só então... A história é super confusa, mas o fato é que esses recibos, eles vão levar todo mundo para a cadeia. Não há o que fazer. Porque isso é a falsidade ideológica e a obstrução de justiça. As duas coisas, né? Eu acho que tem que alterar. E fraude processual, né, Mari? Fraude processual. E fraude processual. Tem um crime grave aí. Bom, aí eu não sei, parece que os advogados ficam pensando qual é o crime que ele ainda não foi acusado. E fizeram lá. Porque é extraordinário. Não, e essa é a parte cômica, patética de algo gigantesco, né? A carta do Palotti de ontem foi muito bem escrita, como foi muito bem articulado o depoimento dele, aliás, ao juiz Sérgio Moro, é uma demolição como jamais houve, né? De uma farsa, como a farsa lulista, porque é farsesco, mesmo esse episódio dos recibos é farsesco, a demolição completa que prossegue nesses documentos que nós, todos os dias, dos quais nós tomamos conhecimento todos os dias, esses e-mails, o 500 mais 500. Eu sou um especialista nas planilhas do Odebrecht, vocês sabem disso. Eu já tinha feito toda a contabilidade. Eu sabia do programa B6, com 1 milhão de pagamentos, em dezembro de 2013. Está lá na planilha. A gente já tinha contabilizado tudo isso. Nós já tínhamos tratado desse assunto. Agora a gente tem o e-mail que precede esse pagamento do Marcelo Odebrecht, falando para o chefe do departamento de propinas, olha aí, paga 500 mais 500 para o Brani, e o Brani leva para o amigo, desconta da conta da propina do Lula. É um negócio de uma gravidade e não há, a gente sabe, não há saída. A condenação é automática. Eles estão correndo um risco, o Lula está correndo não só essa questão dos recibos, né? Mas você veja que na carta do Palocci, ele destaca muito os critérios, né? Ele questiona muito os critérios que o PT usou para suspendê-lo, né? E, enfim, com vistas aí à expulsão dele, ele se antecipou. Porque que critérios são, né? O único critério que se retira daí que se conclui é o critério de estar atacando o Lula, né? De estar falando a verdade. Então, para quem disse, o próprio Lula, né, que disse lá atrás, em depoimento ao Sérgio Moro, que não tem qualquer ascendência sobre o partido, né? Isso fica evidente que ele está usando o partido para se defender. E isso também é uma forma de usar o poder que ele tem para obstruir a justiça, né? Então, vira e mexe, ele está incorrendo nesse... A esse ponto que eu ia chegar. Se o Aécio Neves não pode sair à noite, foi afastado do seu mandato de senador, não pode sair à noite, eu me pergunto como é que o Lula pode estar solto. Porque é a pergunta que todo mundo se faz, porque o que está havendo é uma clara tentativa de obstruir a justiça, de destruir provas, de forjar provas, que teria colocado qualquer outro na cadeia. Eu desconfio até que essas pesquisas sobre o Moro que estão saindo, as pessoas um pouco decepcionadas com o Moro, é que esperavam que o Moro, e aí não vai nenhum juízo, eu estou só tentando aqui elaborar uma tese a respeito dessa certa má vontade, pouca gente, né, na verdade, a maior parte ainda apoia o Moro e a Lava Jato de uma maneira total. Mas, assim, essa diminuição de popularidade, aprovação, não de popularidade, aprovação, eu acho que está muito ligado ao fato do Lula não ter sido preso ainda. E eu acho que ele já teria motivos... Agora, é inevitável, né? É inevitável que isso aconteça a partir do momento em que a PF conseguir as provas de que esses documentos foram forjados e fraudados. Se isso ocorrer, não há saída. Não há mesmo saída. Eu espero. Encana, não há dúvida. Eu espero. O termo de posse, né? O caso do termo de posse, perto dessa suposta aí que a gente está esperando ainda a investigação, falsificação, vira fichinha, né? Isso aí é muito mais grave. Em relação
E em relação ao PT, estou aqui com um trecho do depoimento daquela carta do Palocci, em que ele fala assim: enquanto os fatos me eram imputados e eu me mantive calado, não se cogitava a minha expulsão. Ao contrário, era enaltecido por um palavrório vazio. Agora que resolvo mudar a minha linha de defesa e falar a verdade, me vejo diante de um tribunal inquisitorial dentro do próprio PT. Qual o critério do partido? Isso que o Cláudio estava falando. Processo em andamento, condenações preferidas? Se é esse o critério, o processo de expulsão não deveria recair apenas contra mim. Evidentemente, o motivo da expulsão é ele ter rompido o pacto mafioso de silêncio, a omertá. O Moro, nessa semana, voltou a fazer aquela pregação dele de quem ataca a delação premiada, na verdade, está defendendo a omertá, o pacto mafioso de silêncio das organizações criminosas, isso que é reprovável, e foi isso que o Palocci fez, isso não é admitido dentro do PT, eles querem mais transformar todo mundo em José Dirceu e João Vacari Neto, né? Infelizmente, nem todos são, felizmente, o Palocci foi um passo adiante. E o José Dirceu é outro que está por trás disso aí, dessa articulação, porque virou o orientador da Dilma, né? Da Glaze, perdão. Uhum. Virou toda a Glaze no... Olha, Felipe, eu também quero transformar o Lula em José Dirceu e João Vacari Neto. Num certo sentido, né? Os dois não, depende do sentido. Condenado, no caso da condenação, sim. No caso da condenação, sim. Do silêncio, não. Mais em José Dirceu, né, do que em Vacari, que foi absolvido agora pelo TRF4 nessa... Tem 9 ações ainda, né? Tem 9 ações. 9, Já foi condenado em outras, então eu acho que ele não vai... Aliás, o Zé Dirceu agora, o trâmite, a coisa volta para o Moro e ele é preso outra vez, não é isso? Tem ainda os embargos, né? Ele pode entrar com os embargos de declaração e os infringentes, e aí sim. Mas esses embargos, né, são recursos. Não dão nada. E como não há nada na sentença. Só para esclarecer pontos da sentença. Na carta do Palocci tem outra coisa interessante, que ele diz que ele espera que um dia a Dilma e o Gabriele expressem, né, contem o seu espanto, né, ao ver o Lula tratar da compra das sondas, daquela empresa que foi criada, Sete Brasil, apenas para roubar, né? E também das propinas, né? Ou seja, ele tentou ali, ele indicou um caminho assim, ó, Dilma, delata. Eu acho que é tarde demais para ela, mas enfim, delata, né? Gabriele, faça o mesmo. Né? E a esse respeito, o Renato Duque tem muito a colaborar também, né? Cedo ou tarde, nosso grande Duque. E os detalhes serão conhecidos dessa outra perna da corrupção, mas o essencial já tá mais do que... Ontem houve um fato também interessante, que na entrevista coletiva da Raquel Dodge, né, perguntada sobre a delação da JBS, ela disse claramente que a rescisão da delação não implica necessariamente a anulação das provas, né? O que deve ter sido ali uma certa ducha de... Ela pode ter feito um número, tudo bem, mas enfim, de qualquer maneira, tomada pelo valor de face, né, a frase, ela representa uma ducha de água fria em quem esperava que a anulação da delação pudesse anular as provas. Claro, isso agora vai para o STF, e há muito diz que me diz de que o STF vai anular tudo, né? Eu acho que o jogo não está tão fácil assim no Supremo, não. Também não parece que esteja tão fácil. O STF está dividido ao meio, e esse meio pode passar um pouquinho para lá, um pouquinho para lá, mas a gente está 6-5 de qualquer maneira, né? Em todos os casos. Quer dizer, não há unanimidade. Vi de ontem o que fez, né? A segunda turma, né? A primeira turma. Aliás, a primeira turma, né? A primeira turma, que é a Câmara de Gás, e a segunda turma, que é o Jardim do Éden, a definição do Herman Benjamin. Tem ali uma Câmara de Gás, né? Que está cumprindo o seu papel. Cumprindo o seu papel. Bom, muito interessante isso. Tudo muito interessante. Está tudo interessantíssimo. Porque não se baseia mais em opinião, em discussão, debate político, em pressão de um lado, pressão do outro. A gente está com a nossa matéria-prima preferida, né? Que são os fatos, são os papéis, são os documentos, são
as apurações, os relatórios, tem uma tal quantidade de material que tudo está vindo à tona de uma maneira muito transparente. Uma certa blindagem da imprensa caiu. Em relação ao Temer, ainda não, ele ainda conta com o pessoal dele, mas todo o resto, não há muito mais o que fazer. Né? Que andar legal, né, que o Temer tem aqui na Faria Lima, né? Bacana. Já está alugado, Mário, já está alugado. E tudo com dinheiro de honorário. Eu gosto assim, honestidade, recebeu honorários, comprou lá um andar que hoje está avaliado em quanto? 14, 15 milhões. 14 milhões. É um investidor, é um empreendedor. Eu acho um cara muito legal, viu? Eu acho bacana isso. E pelo que eu li no Antagonista, o prédio foi construído pelo sujeito que recebeu um envelope de R$1 milhão do Lúcio Funaro, né? Me pergunto o que um cara que é capaz de construir um edifício como esse, né? Que só o que ele lucrou, se um andar vale 14 milhões, né? Imagina o prédio inteiro. E um cara desse tamanho, vamos dizer assim, né? Financeiramente falando, o que ele vai fazer no Palácio do Planalto de assessor especial do presidente da República? Ele está vendendo o prédio na planta. Olha, se esse andar aí, Mário. É mais barato na planta. Aliás, se esse andar na Faria Lima, se esse andar na Faria Lima um dia terminar em leilão, que nem os bens do Sérgio Cabral, acho que o Antagonista tem que fazer um lance, hein? Tem que fazer um lance com o dinheiro que a gente ganha especulando com a notícia. Olha, tá aqui. Isso, as caixas do Gedel compravam 3 andares. Ainda sobrava uma salinha. Não, olha, a caixa ali, a caixa Lorde, é um Lorde, ó. Aí, Lorde é porque é o seguinte, era a transportadora mais barata. Uai, você não falou Kokamoto, porra? Pois podia ter, né, aproveitado o esquema, né? Mas eu fico muito feliz que o presidente tenha juntado dinheiro suficiente como advogado para comprar imóveis para a sua prole. Isso prova que ele não precisava de plano de previdência lá do Joesley. Isso é uma bobagem, uma denúncia inepta. Olha, eu não vou nem comentar, viu? Se o Temer aparecesse aqui, eu não ia nem fazer pergunta para ele. Se ele quisesse responder, eu ia falar, não responda. Faz um café e pronto. Exato. Tem que continuar isso aí, né? Tem que continuar isso aí, viu? Tem que continuar isso aí. Mas, felizmente, só complementando aqui o comentário do Mário, né, lá no STF, na primeira turma, formou-se aquele trio, né, que é Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e o Luiz Fux, né, por mais divergências que a gente possa ter, eu tenho, acho que vocês têm também com eles em relação a outras coisas, mas eles resolveram ficar ali, pelo menos na dúvida do lado da sociedade, e estão tomando decisões firmes, né? E isso que o Mário falou, da carta do Palocci também, indicar para Dilma eventualmente fazer delação, José Sérgio Gabrielli, eu acho que é uma suspeita interessante, porque é impressionante assim, você acreditar que eles ainda possam ter ficado impressionados com o desmonte, o suposto desmonte moral do Lula, como se houvesse um monte, né, para ser desmontado, quer dizer, como se eles não soubessem que o Lula é daquele jeito mesmo, né? Não, então, assim, tem uma linguagem um pouquinho amenizada ali, eventualmente para indicar o caminho. Tem que romancear. Tem que romancear a história, tem uma narrativa, exatamente. Ética, né? Tem que romancear, pô. O Palocci... Ele se perdeu só no caminho. Só se perdeu. O Palocci, quando foi alçado ao ministério, tal, lá no primeiro mandato do Lula, e que ele conversava com jornalistas, tal, causava espécie entre, não todos os jornalistas, mas entre alguns jornalistas, o linguajar do Palocci, né? Porque qualquer coisa, assim, tipo, vamos combinar então uma conversa, uma entrevista, vamos fazer um bem bolado. Entendeu? A expressão bem bolado era corriqueira na boca do Palocci. Então, assim, essa carta, ok, papapá, mas você tem razão. Eu fiquei impressionado. There's gambling in this place. Não é verdade. Não é verdade. Era tudo a mesma gente. Agora, ok, ele se arrependeu, ele quer seguir uma vida honesta, quer ganhar dinheiro, sei lá,
honorários para comprar um andar na Faria Lima, né? Seguir Mário, o caminho do presidente Temer, que é o caminho da virtude, né? Da retidão, né? Então, eu acho que agora, assim, dá para entender, ele quer se afastar dessa gente, mas é óbvio que na época, e eu já disse isso, e todo mundo sabe, não é que seja uma novidade, Palocci e Lula formavam uma só entidade. Não por acaso o senhor Lula é uma subconta da conta italiana, né? Exatamente. Uma prova mais cabal dessa promiscuidade entre os dois não existe. E parece que o Palocci ainda não entendeu por que ele era apelidado de italiano. Ele ainda fala de conquistas sociais, né, daquela coisa, dá uma romanceada ali, dá uma bajulada no pessoal do partido, né? Conquistas sociais que, aliás, foram mais uma farsa que foi desmontada por um esquerdista, o Piketty, o economista francês que quer taxar a fortuna, cujo instituto, do qual ele é co-diretor, mostrou o quê? Que não houve redução, muito pelo contrário, da desigualdade nos anos governados pelo PT. Isso feito por gente de fora, de esquerda, certo? De esquerda, mais afinada à esquerda, desmontou mais essa farsa. E cujas ideias... Fala aí, Cláudio. Não, diga lá. Não, é só um complemento cujas ideias, né, do Piketty então, são reproduzidas pelos petistas, como o próprio Lindbergh Farias, que vive pregando a tributação de altas fortunas. Pois é. Uma questão de interpretação, gente. O pessoal agora está entendendo que tirar 50 milhões da pobreza, na verdade, foi retirado da pobreza. Os 50 milhões da pobreza estavam no apartamento do Gedel. Exatamente, 50 milhões tirados da pobreza. A gente viu, né, como a Rocinha diminuiu, né, pelas favelas cariocas. O crime melhorou. Uma besteira. Uma maravilha. Bom, uma maravilha. Nesse mundo de recibos falsos, a gente vai ter muita surpresa ainda. Acho que voltou a... Gente, você sabe o que me lembrou isso? Lembra quando a gente era criança? O Lula voltou a bater. Olha, essa coisa de recibo de aluguel é como criança que forja atestado médico ou carta da mãe para justificar porque faltou na escola. Na escola, exatamente. A gente estava falando disso ontem. São os truques escolares. Truques escolares. Tem que mudar a biografia do Lula, né? Ele agora nasceu em São Bernardo do Campo. A língua do N. O Lula, o Glaucon. E eu gostei do final de cada recibo, que era irretratável, impossível de... Quer dizer, uma linguagem de advogado, parece assim, contrato de compra e venda da Coca-Cola. Né? É incrível, fantástico. E eu nunca vi um recibo tão bem guardado, né? Porque o scanner não tem uma marca, uma dobra do tempo, nada. Eu tenho aqui em casa um monte de recibo, tudo rasgado, desbotado. E a prova de PF, já que a PF... Sabe o que é engraçado? Você quando comprou aqueles imóveis 18... Nada. Patavinas, né? Nada. Ó, é interessante, a gente mata essa charada assim, você pega o mesmo processo, né? Os documentos que foram entregues de um lado para provar o pagamento da propina, no caso do duplex e da sede do Instituto. Aí você tem cheque administrativo registrado, você tem TED registrado, com tudo, autenticação mecânica, você tem toda a documentação absolutamente forte, né? com tudo documentado direitinho e tal. E do outro lado, uma pilha de papéis que não tem nem autenticação do cartório, né? Então, Cláudio, é isso. Você está cometendo uma injustiça, porque na pilha dos documentos do triplex tinha aquele número rasurado do triplex. É verdade, né? É a prova mais evidente de que o Lula passou por lá. É verdade. É isso. E é diferente, né, dos recibos entregues pelo Marcelo Odebrecht, que são em datas que realmente existem no nosso calendário, né? Tem um, inclusive, que a gente publicou no Antagonista, que é de 31 de janeiro. E janeiro, de fato, tem 31 dias, ao contrário de junho e novembro. Né? O pessoal do Odebrecht conhece o calendário. Existe a Suécia, e os documentos estão todos armazenados lá. Exato. Esse país é inacreditável. Impressionante, exatamente.
Será que a BR Partners paga? Será que a BR Partners paga o aluguel para o Temer, que ganhou aquele andar, com honorários do seu suor, né? Do seu trabalho, né? Paga também moeda corrente? Acho que não, né? Não. Está registrado no balanço. Está registrado, né? Então, tá bom. Eu gosto de gente honesta. Eu gosto. Eu gosto. Daqui a pouco eles vão dizer que o calendário judaico-cristão é machista, homofóbico, sexista, porque não. Eu só não sei, Mário, eu só não sei se o prédio, se o andar está em nome do Temer ou se ainda está em nome da incorporadora do... Você é maldoso. Você é maldoso. Do assessor. Quer saber? Você é um escroto. Como é que você pode duvidar do Temer? Um cara probo, um cara reto, vertical. Um constitucionalista. Um constitucionalista. Que isso, rapaz? Já me chamaram de escroto outras vezes. Não, eu também, às vezes, me sinto escroto quando eu me pego desconfiando do Temer. Assim. Eu sei quem foi o último. Mas não, viu? Não, o cara, olha, o cara ali é trabalhador. Foi outra pessoa reta, íntegra. É o trabalhador, o Temer, viu? Vamos parar com isso. Ó, senhores, vamos pegar mais documento forjado, que essa história está... Ó, só tem uma pessoa mais reta do que o Temer. É o Moreira Franco. Agora. O pessoal do Rio sabe disso. O Temer é uma espécie de subconta do Moreira Franco. Né? É outro escroto. Vamos pra cá. Olha, não quero mais saber de conversa com vocês, não, viu? Chega. Eu achei engraçado você falou do Moreira e acaba trazendo eles no final de semana que foram lançar o programa para o Rio de Janeiro, né? Acho que o Alcim estava dormindo, 2 meses dormindo. Os caras aprovaram o BNDES, aprovaram privatização, aprovaram pacote de bondades para o Rio de Janeiro. Acho que demoraram 2 meses para entender. Pô, a gente podia ter lucrado aí, capitalizado isso politicamente. Então cria um programa. Aí criaram um programa lá que lançaram no Twitter do Rio, de janeiro a janeiro, né? Bom, e a popularidade do Temer fez assim, né? E o Rodrigo Maia, que quer aumentar a popularidade dele no Rio de Janeiro, ele fica junto com o Moreira Franco. 3%. O programa, eles podem, olha, com base nesse programa do Temer, a defesa do Lula pode lançar o programa de 31 de junho a 31 de junho. Do Gessius. Ai, meu Deus do céu, é o país da piada. Vamos continuar avacalhando, que é o que a gente faz melhor. A gente avacalhando? A gente? Nós somos só espectadores. A gente avacalha a avacalhação, né? Serviço muito importante. Inacreditável. Bom, tchau. Tchau. Valeu, abraço. Abraço. Tchau.